Saudações rubro-negras, muito bom dia para você, torcedor flamenguista que acordou sorrindo à toa com o retorno de Lucas Paquetá. E é em cima do novo reforço do Mengão que eu vim trazer aqui este vídeo para você. Bom, sabemos que neste final de semana teremos a Supercopa Rei, o campeão da Copa do Brasil, né, que é o Corinthians, enfrentando o Flamengo, atual campeão brasileiro. Com isso, nós teremos o primeiro troféu da temporada, ou seja, o Mengão, um time que ganhou praticamente tudo na temporada anterior, pode começar a temporada sendo o primeiro campeão de 2026 no futebol brasileiro. E um dos grandes fatores para esse favoritismo do Flamengo certamente é o Lucas Paquetá. Só que aí que existe um questionamento que eu vim trazer aqui, obviamente, para vocês. O Lucas Paquetá vai jogar essa final, essa decisão ou não? Bom, vamos aos primeiros pontos, tá? O Lucas Paquetá, enquanto era jogador do West Ham, ele perdeu algumas partidas. O clássico contra o Tottenham Hotspur, que é um rival lá de Londres, uma partida contra o Sunderland, por conta dele reclamar de dores nas costas e também até mesmo por opção do técnico, do Nuno Espírito Santo, que dizia que queria que essa solução, se resolvesse o mais rápido possível, seria sair, seria ficar, enfim, o West Ham bateu muito pé naquela época. O torcedor rubro-negro vai se lembrar que o West Ham queria até mesmo que o Flamengo comprasse, mas emprestasse de volta para eles continuassem brigando contra o rebaixamento lá. O Paquetá se manteve firme na decisão de pedir para ser negociado, queria voltar ao Rio de Janeiro, queria sair da Inglaterra, da Europa, e isso facilitou e muito a contratação do Flamengo. Ponto 2. O Lucas Paquetá perdeu algumas partidas. Com isso, a gente precisa ver a avaliação interna do Felipe Luiz e sua comissão técnica, como está fisicamente o Paquetá hoje. Vale lembrar que o Lucas Paquetá tem 28 anos, é um jogador, assim, visualmente falando, está em forma, está bem, está forte, mas está algumas rodadas sem entrar em campo. Então, o mínimo que se espera é que a comissão técnica do Flamengo avalie o jogador, veja se ele pode começar como titular, se ele vai ser banco, se ele precisa de mais alguns dias de preparo físico para chegar com uma forma ideal, parecida com os jogadores do Flamengo, que já estão há 3 rodadas, pelo menos, jogando com o time principal, né? O Flamengo estreou na temporada jogando contra o Vasco, depois teve o Fluminense no final de semana e jogaram agora contra o São Paulo. Então, acredito eu que, como a temporada europeia não para, né? A temporada europeia vai até o meio do ano, na teoria lá estaria no meio da temporada agora. O Lucas Paquetá talvez não esteja tão atrás fisicamente do elenco rubro-negro, né, que voltou de pré-temporada, teve férias curtas por conta da pressa em ter que voltar a jogar logo, porque o calendário brasileiro acelerou demais nesse começo de ano. Mas também tem uma outra informação que no caso agora é a mais importante de todas. O Lucas Paquetá precisa estar no sistema do BID, que é o Boletim Informativo Diário. E isso significa o quê, Gabriel? Isso significa que o Lucas Paquetá precisa estar no sistema para o Flamengo regularizar ele, para o Flamengo poder escalar o Paquetá. Com isso, o Lucas Paquetá estaria apto a jogar a partida e assim sucessivamente daqui em diante. Existe o risco do Paquetá não estar no sistema do BID a tempo. Tudo isso porque hoje é o último dia útil de janeiro e a partida é no final de semana. Se o Lucas Paquetá não estiver no boletim informativo diário, ele não poderá ser escalado, independente da opção técnica, se ele está bem ou não, o Lucas Paquetá não poderia jogar. O Lucas Paquetá já escolheu sua camisa, que é a camisa número 20, em homenagem ao Vinícius Júnior. O Lucas Paquetá falou à Flamengo TV que ele se coloca à disposição do Felipe Luiz, até mesmo a apresentadora, né, a Daniele Boaventura, lá na Flamengo TV, fez uma pergunta para ele, falou até em respeito, né, aos titulares, aos jogadores que vêm jogando, se ele se colocaria à disposição, né, se ele seria titular ou não é outra questão, mas se ele estaria apto. Ele disse que sim, que é fominha de bola, que ele já quer jogar, quer entrar em campo. Então, assim, a depender do Paquetá, ele já quer ir para campo, tá? Mas a ver como que vai ser essa avaliação, né? O Paquetá ainda não treinou, ele deve treinar provavelmente hoje, nas próximas horas. No sábado o time deve viajar, enfim. Mas o Paquetá deve fazer ali um bate-bola bem rápido com o time. E o Felipe Luiz, muito provavelmente, é quem é opinião, não é informação. Se o Paquetá estiver regularizado,
Se ele estiver em boas condições, acredito que ele comece no banco de reservas. Então, a chance é relativamente boa, mas depende principalmente do boletim informativo diário da CBF, que no caso seria o sistema lá para o Paquetá ser regularizado. Se caso o Flamengo não respeitasse esse bid, poderia ser punido, multado, enfim, coisa que no futebol profissional não cabe. Então, vamos aguardar. Existe o dia inteiro para essa informação constar e ver como que vai ser essa avaliação do Felipe Luiz e comissão técnica. Né? Acredito que não vai ter grandes problemas. Suponho que existe 50% de chance de dar certo. Não podemos colocar como 100%, não podemos cravar, mas o Paquetá estaria aí muito próximo da sua estreia pelo Flamengo. Se não for agora contra o Corinthians, talvez já seja na próxima rodada. Mas enfim, tudo leva a crer que vai ser em Brasília, na Supercopa Rei, o Flamengo podendo ser campeão. Então, já na sua primeira partida pelo Flamengo, poderemos ver possivelmente o Paquetá já ser campeão pelo rubro-negro. Seria demais, né, nação? Imagina vocês, o Paquetá estreando pelo Flamengo, já sendo campeão. Imaginem vocês, de repente, já tendo uma boa atuação, né? Por que não dando uma assistência, fazendo um gol? Enfim, seria bacana demais. O Flamengo, como vocês sabem, é o grande favorito para os principais torneios da temporada. Copa do Brasil, Campeonato Brasileiro, que é o atual campeão, Copa Libertadores, a própria Supercopa Rei, tem a Copa do Brasil também. Então essa temporada longa, chances de títulos não faltarão, mas torcemos que o Flamengo ganhe o máximo possível. Né? Ano passado o Flamengo foi campeão da Supercopa Rei contra o Botafogo, jogo lá no Mangueirão, lá em Belém do Pará. Por que não nessa temporada, né? O Flamengo ser campeão em Brasília, lá no Mané Garrincha, e com o Lucas Paquetá em campo, sendo decisivo, importante, enfim, seria bonito demais, né? Mas você que ficou até aqui, nessa parte do vídeo, queria saber de você. O que você acha? Será que o Paquetá já estreia nesse final de semana? Comentem aí. Não deixem de curtir o vídeo, sua ajuda é fundamental para mim, tá? Peço também a sua inscrição, compartilha para todos os seus amigos esse vídeo e comentem aí. Vocês querem o Paquetá em campo ou não? É titular ou é reserva? Não esqueçam de deixar o like no vídeo. Tamo junto, pessoal. Até a próxima.